Senhor Bastonário da Ordem dos Médicos, professor José Manuel Silva, caras e caros colegas, eu quero começar precisamente por agradecer ao Miguel Guimarães e ao António Araújo o facto de me terem feito este convite, que me honra muito e que me dá uma oportunidade para estar aqui hoje e ter a oportunidade de me dirigir a todos para elogiar um médico que era um cidadão de gênio, que nos deixou recentemente de forma prematura e que marcou profundamente a vida desta cidade e a vida do país. Falo-vos também de alguém de quem era amigo, um amigo cuja morte chorei com amor e que continuo a chorar com saudade. Mas venho dizer aquilo que os portuenses sentem e partilhar um pouco do orgulho que tenho em ter sido companheiro de percurso cívico e político de alguém tão ilustre como o Paulo Cunha Silva. Bom seria, e acho que tínhamos todos muita vantagem nisso, que eu aqui não estivesse. Seríamos bafejados pela sorte de ouvir o Paulo Cunha Silva falar de outro médico do século XX portuense, Abel Salazar, figura eminente da ciência, da cultura, das artes, da luta pela liberdade, que constitui uma das mais fortes marcas identitárias desta cidade invicta. Foi, aliás, Abel Salazar que disse um dia que um médico que só sabe de medicina, nem medicina sabe. E o Paulo definia-se a si próprio, dizendo que, e passo a citar, porventura, terei levado longe demais o espírito de Abel Salazar. Paulo Cunha Silva nasceu em 1962 em Beja, filho de um juiz e de uma professora, mas esse foi um local de nascimento fruto do acaso. Viveu a sua infância e juventude em Braga e muito cedo se radicou no Porto, cidade de onde irradiou o seu espírito cosmopolita, de curiosidade infinita. Deixou-nos, como sabem todos, há uns dias atrás, aos 53 anos, de forma súbita. Tinha antes licenciado em Medicina no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, onde a sua inteligência já deslumbrava os colegas e os professores. Ganhou muito cedo uma alcunha que demonstra isso mesmo. Era o Paulinho dos 20. Tornou-se discípulo do saudoso Nuno Grande e professor de Anatomia na sua escola e mais tarde na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Fez o mestrado e o doutoramento nessa área. Por essa altura já o interesse pelas artes dominava uma grande parte da sua vida. Foi logo aí que lançou as fundações de um pensamento e de uma ação tornados originais pelo fascínio das ligações. Quem acompanhou o seu percurso via sempre essa ligação de coisas aparentemente improváveis. A arte e a ciência, o individual e o coletivo, o simples e o complexo, o hedonismo e a participação cívica. As ligações são a constante de um percurso multifacetado e surpreendente. Logo no ano 2000 torna-se coordenador científico dos estudos contemporâneos da Fundação de Serralves. No ano seguinte, em 2001, é um dos mais destacados programadores do Porto Capital Europeia da Cultura. Mais tarde, preside ao Instituto das Artes. É conselheiro cultural da Embaixada Portuguesa em Roma e regressa às capitais europeias da cultura com um papel central na Guimarães 2012. Colabora regularmente com a Fundação Gulbenkian e com a Casa da Música. Preside a Comissão de Cultura do Comitê Olímpico de Portugal. Porque, pelo caminho, torna-se professor de uma cadeira que tem em si mesmo um nome surpreendente. É professor de Pensamento Contemporâneo na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Consensualmente, o seu gênio criativo atinge o apogeu na liderança do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal do Porto, para o qual foi eleito em 2013 na lista do Presidente Rui Moreira. Desenvolve a ideia da cidade líquida. E passo outra vez a citar. Olhar a cidade como se toda ela fosse um só equipamento. E as pessoas que a habitam, os seus agentes culturais. Aplicava, a expressão é também dele, uma terapêutica cultural, em que a política dos conteúdos dominava sobre a tradicional política dos equipamentos. Com essa inspiração, revoluciona a vida cultural da urbe. Devolve o Teatro Rivoli à cidade e consegue taxas de ocupação próximas dos 90%. Organiza a Feira do Livro nos jardins do Palácio, invadidos por multidões nos stands, nos debates e nos eventos literários. Sem qualquer intervalo, um objeto e os seus discursos por semana marca o fim de tarde dos sábados, todos os sábados desde que ele se tornou vereador da cultura, mostrando segredos escondidos e segredos visíveis do Porto. Dignifica a Galeria Municipal, ao lado da Biblioteca Almeida Garrett, que se torna, logo em 2014, o 5º espaço de exposições artísticas mais visitado do país. Incluo nisto os museus, para se perceber a dimensão dessa programação.
com a cultura em expansão, leva uma programação qualificada e desafiadora aos bairros periféricos e aos locais mais improváveis. Uma das suas criações mais geniais é o Fórum do Futuro, festival que definiu como uma espécie de paredes de coura do pensamento contemporâneo. Sinto-me como se o estivesse ainda a ouvir, há poucas semanas, na abertura da segunda edição, cujo tema era a felicidade. Fez então um dos seus maravilhosos jogos de palavras, dizendo que o verdadeiro programa político de um autarca é fazer a felicidade. E continuou, isso pode parecer algo de intangível, mas o que não podemos aceitar é que seja inatingível. Em apenas 2 anos, o Porto torna-se uma referência de cidade cultural. Faz tudo isso com recursos escassos. O maior deles é ele próprio e a extraordinária energia que imprime a tudo o que o rodeia. Faz o seu trabalho de modo persistente, quase obsessivo, mas sem qualquer proselitismo. Tem um encanto raro de encontrar em Portugal. Combina de forma uma absoluta firmeza de ideias com uma capacidade infinda de lidar com quem não as compreende ou não as aceita. Vence pelo brilho do que pensa, do que faz, da forma como argumenta ou como explica. Vence pela alegria que imprime em todos os momentos. O Paulo apaixonou-se desde cedo pelo Porto e teve muitas ocasiões para o demonstrar esse seu amor pela cidade. Esta respondeu-lhe com a mesma paixão incondicional. Por isso a sua morte foi tão chorada e tão sofrida. Acresce-se que o Paulo era um gênio. E mais ainda, um gênio bom. Roubo as palavras ao Presidente da Câmara Municipal do Porto. São poucos, são raríssimos até, os seres humanos geniais. Mas são ainda menos os gênios bons e generosos. Aqueles que dedicam a sua vida aos outros, que fogem do conforto, que não se refugiam em olimpos altaneiros, a que porventura até teriam direito por mérito próprio. Aqueles que desafiam os seus concidadãos, de quem aliás se sentem unidos por um invisível e fortíssimo sentimento de fraternidade. Aqueles que são capazes de inspirar o que de melhor, mais nobre e entusiasmante existe na sociedade, em cada um de nós, todos os dias, em cada momento. O Paulo era isso e muito mais. Fim de citação. Com o Paulo Cunha Silva materializávamos cotidianamente o sonho de uma cidade mais culta, mais coesa e solidária. Uma ideia de cidade em que a cultura ocupa um lugar central, porque, como ele explicava muito melhor do que eu serei capaz, sem cultura não é possível atingir a coesão social e o desenvolvimento económico. Com o Paulo transformamos a cultura num pilar essencial da nossa política de cidade, impregnando toda a atividade do município. Por isso, de certa forma, o Paulo não morreu. Viverá na nossa memória e no seu legado. Viverá cada vez que os rappers do bairro do Cerco do Porto atuarem. Viverá cada vez que alguém subir ao palco do Rivoli ou do Campo Alegre. Viveu ontem quando acendemos as luzes de Natal e milhares de portuenses invadiram a baixa da cidade. O Paulo Cunha Silva é insubstituível e nós estamos empenhados em pôr isso em evidência todos os dias. Radicado no Porto, o Paulo intervém muito para além da cidade e leva a sério a concepção de cultura como cimento agregador da sociedade. Numa entrevista recente afirmava: olho com tristeza e ceticismo para a captura da política pelas finanças e da cultura pelos fundos de investimento, para logo a seguir evidenciar a sua atitude. O sonho, mesmo que não se concretize, é o motor secreto da mudança. Um mundo sem sonho é um mundo condenado à previsibilidade. Sonhar é preciso, e é preciso perseguir o sonho, por mais inconcretizável que pareça. Sim, Paulo, esse é um grande programa político, que continuaremos, em nome de todos e contigo sempre presente, no nosso espírito e no nosso coração. Muito obrigado.